Oi, librianos! Bem-vindos ao No Mar de Cartomancia, neste que, se ainda não for um espaço para você tirar algumas reflexões e orientações através do oráculo, pode ser através da sua inscrição por aqui. E bom, tradicionalmente eu venho trazendo alguns insights, alguns conselhos para os meses, baseando ali nos signos, mas a costura com o ascendente, com a lua, também é bem-vinda e chegada por aqui. Enfim, né? A gente vai explorar o mês de julho, onde a gente já tem ali alguns vídeos para os outros signos do canal, então fique à vontade para mergulhar, mas por aqui a gente vai entender os condutores do seu mês e aquilo que você pode, deve ou se espera que preste atenção de uma maneira mais consciente. Então, bora lá conhecer a primeira carta, o primeiro arcano que chega até nós e vem trazer o pontapé inicial. Ok, Libriano, chegamos no Três de Paus. Eu gosto muito de pensar que a história que o Três de Paus carrega é uma história de alguém que compreendeu muito bem que os passos iniciais, que os encontros e a certa consideração, né, da sua história, de onde você veio, de onde você partiu, foram muito importantes, mas agora que você já fez essa tarefa de refletir sobre de onde veio, de onde é, o que te impedia, sobre quais foram os novos primeiros passos que você deu à vida, agora o que você tem é esse mundo a explorar. Então, o Três de Paus chega até nós de uma maneira muito de percepção que não basta apenas ter a vontade de ser algo, de fazer algo, de se entender como parte de uma comunidade, como parte de algum grupo. É preciso também estar disposto e aberto àquelas aventuras que representam um novo momento. Aqui eu enxergo muito que esses librianos que estão ali em busca de entender o que ele pode fazer diferente vem muito menos daquilo que ele é ou das novidades que ele coloca de dentro para fora e muito mais de abraçar a esse mistério, abraçar a esses impedimentos e avanços que a vida terá. Então, a gente já começa com a história de alguém que, sim, você pega a sua bagagem, pega a sua história, se compreende de como alguém te partiu de um lugar, mas que agora está aberto ali às experiências disponíveis, não mais com aquela coisa, né, inocente, mas aberto conscientemente a entender o que mais a vida pode oferecer. Vamos ver o que mais aqui que acompanha esse Três de Paus nesses condutores do mês. Opa! Então, As de Paus, o Hierofante e a Carta da Morte. Aqui, gente, o mês de julho pode ser um mês que vai separar o joio do trigo, que vai separar temas e assuntos importantes e relevantes para o novo caminho que você quer trilhar. E também você se debaterá com diversas maneiras de experimentar, estar e de se propor no mundo enquanto um cidadão que precisa se sustentar, né? Aqui as cartas vão falar sobre maneiras que serão apresentadas para você, maneiras e modos mais tradicionais de se colocar socialmente. E aí você vai fazer uma revisão de quanto muitas das vezes, quando você estava perdida, você se orientou pelo caminho que parecia mais lógico, mais prático socialmente, e de como isso trouxe para você uma grande confusão realmente. Uma grande confusão no sentido de e quem eu sou? E bom, se em algum momento a gente estava tentando entender o que a gente era através dessa via, através dessa estrada, onde as pessoas falavam, se você for aqui formar, fazer isso aqui tudo direitinho, as coisas vão dar certo, e você percebeu que isso trouxe muito mais uma angústia e uma despreparação aqui de lidar com você e com as suas vontades. Nesse momento você tem a oportunidade aí, é oferecido uma oportunidade para que você entenda em qual momento desse processo se encontra. Gente do céu, que isso, essa câmera balançando. Então aqui a gente tá assim, eu chego com 3 de paus, te falo qual momento você tá. Eu chego ali em um determinado momento, no meio do mês, eu te ofereço uma oportunidade que bate exatamente naquilo que você já estava acostumado a fazer antes, da maneira que você estava acostumado a viver antes, muito baseada pelos modelos que a sociedade nos oferece de ser adulto. E aí as cartas vêm assim:
Será que você banca esse 3 de paus? Ou você recomeça no as para tentar ali, né, corresponder a alguma expectativa do que você deveria ser? Então, aqui a gente vai ter um modelo tradicional sendo oferecido para você seguir sua vida e as cartas falando, ó, não é um único, mas você pode ir porque você tem livre-arbítrio. E é por isso que essa carta da morte está aqui, para falar sobre o livre-arbítrio que temos até quando as mudanças já estão postas, colocadas em cima da mesa, mas você pode simplesmente escolher por um outro lado, né? Enfim, recadinho dado. Agora, bora entender qual recado as cartas têm para o libriano que está aí soltinho que nem arroz, solteiro na pista. O que ele deve ter em mente durante esse período de julho? Opa! Mais uma, por favor. Vou pedir mais uma, não mais duas. Ok. Que isso, libriano solteiro? Que isso? 7 de paus, carta da força, 2 de espadas. Se eu pudesse aqui falar, melhor sozinho do que mal acompanhado de alguém que faz você duvidar do seu próprio valor, da sua própria capacidade de discernimento. O mato aqui, para esses librianos, tá muito cheio daquelas situações, daquelas pessoas onde você se coloca como o equívoco, o erro, a mensagem mal passada. Pode ser que você tenha andado aí nos últimos tempos com interesses, principalmente em pessoas que são extremamente confusas, extremamente despreparadas para lidar com o outro quando é questionado, e isso te fez, de certo modo, questionar se você realmente está maluca, está entendendo as coisas bem, e se na real não foi alguma coisa que ficou confusa. Então aqui as cartas estão falando que esse período de solteirice está vindo, né? Tá se colocando principalmente para que você não caia naquela lógica da manipulação, da pessoa que faz algo e você diz, olha, você fez X, e a pessoa fala, não, você tá enganado, você tá querendo me julgar, você tá querendo, né, aproveitar aí de mim de algum momento. Então, não está bonito para os librianos solteiros, mas essa ausência dessa beleza é uma ausência que recupera aqui um desejo, né, uma necessidade, na verdade, de você olhar para si, olhar para sua intuição e falar, nem tudo que não é porque eu sou uma pessoa passível de erro que tudo que eu enxergo tá errado, que tudo que eu percebo do contato com o outro tá errado. Muitas das vezes algumas pessoas podem fazer juras de amor e falar, olha, você não correspondeu, e isso dizer só sobre ela e não sobre você. Então, tome cuidado por aí, porque essa vida desse solteiro libriano tá repercutindo muito em questões de autoestima e muito numa percepção que eles têm sobre o que eles colocam, sobre o que você coloca, né? Como, eu não preciso passar por isso, eu não preciso estar aqui. Então, complicado. Olha só, a gente tá solteiro, mas a gente tá se relacionando com outras coisas de algumas maneiras. Fala assim, mas eu tô sozinho tem muito tempo. Perceba aí se as pessoas que estão chegando não são pessoas que te colocam sempre na dúvida também, né? Nos últimos tempos. E agora, para librianos em relacionamento, simbora com Nos Outras Tarô. 2 de paus. A maga e a hierofante. Aqui da mesma maneira, gente. Aqui, quando a gente está se relacionando, e aí a gente tem cartas aqui que aparecem para nos mostrar que, olha, encontrar alguém não trará todas as respostas, não trará todo o amor, toda a compreensão, todo o respeito, toda a vontade do mundo que eu gostaria. Algumas pessoas entendendo até mesmo que estar no relacionamento mais possibilita ou deve possibilitar muito mais que ela avance em outros lugares do que ter que representar aquela pessoa que virou casta, que tem separada, que não precisa ter mais interesses. Então, esse hierofante chega aqui no final e principalmente com essa maga para falar ali também de como a gente, de certa maneira, delimitou a nossa vida, as nossas experiências para conhecer alguém legal, e agora que a gente tem essa pessoa, parece que a gente ficou um pouco desinteressada em nós mesmos e fazer aquilo
como uma resposta do mundo, tipo assim, ah, pelo menos eu tenho isso, não é tão bacana. Enfim, gente, a gente tem várias categorias por aqui, todas conversam entre si e eu espero que a mensagem até aí seja bem compreendida e caso não, você sempre pode me procurar no privado. Um beijo e até a próxima!